nessa semana que estamos trazendo vários vídeos sobre TDAH, a gente já falou que além do tratamento medicamentoso, existem também outras opções que ajudam pacientes que são diagnosticados com TDAH. Uma dessas ferramentas é o neurofeedback. Estou recebendo aqui Neri Adame, que é psicopedagogo e também especialista em neurofeedback, né, Neri? Tudo bom? Bem-vindo. Um prazer conversar com você de novo. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui no programa de vocês. Neri, então, de que forma o neurofeedback ele contribui para a qualidade de vida, para a saúde mental de uma pessoa diagnosticada com TDAH? Vamos lá. O primeiro ponto é a gente pensar que uma das principais dificuldades que as pessoas que têm TDAH possuem está a nível de funcionamento cerebral. Então a gente sabe que eles têm uma grande dificuldade, principalmente em região frontal, órbito frontal, que é uma área que muitas vezes é mais ativada ou tem, em alguns casos, uma menor ativação. Quando a gente fala do neurofeedback, a gente tem que dar um passo atrás antes e falar do eletroencefalograma quantitativo, que é um instrumento que nós utilizamos aqui no consultório para verificar qual é o padrão neural, quais são os padrões neurais que essa pessoa tem. Por quê? Porque se nós pensarmos que cada cérebro ele é diferente, e ele realmente é diferente na sua funcionabilidade, no TDAH não poderia ser diferente. Então eu tenho pessoas com TDAH que eu avalio que têm mais ondas lentas em região frontal, eu tenho outras que têm mais ondas rápidas em região frontal, então eu tenho outras que trazem comorbidades associadas, oscilações emocionais, quadros de medo, pânico, fobia, insegurança, dificuldades com foco, alguns não têm tanta dificuldade assim, mas têm um cérebro muito acelerado. Então, o primeiro ponto que a gente faz aqui é fazer um eletroencefalograma. Então, nós utilizamos normalmente uma touca, né? E nessa touca nós colocamos alguns eletrodos. E aí nós vamos verificar esse padrão neural. Então, aqui eu consigo ter como se fosse um raio-x de como é o funcionamento desse cérebro. E a partir daí, aí sim eu consigo elaborar um padrão de treino, e é importante colocar que o neurofeedback ele é uma estimulação que ela não é invasiva e ele ensina o cérebro a se regular. Então nós montamos um protocolo de treino específico para cada paciente, aonde vai atender às suas necessidades específicas. Ótimo. Então, esse eletroencefalograma ele funciona como uma avaliação para Mapeamento confirmar o desse diagnóstico do cérebro, TDAH, é isso. isso? Eu não gosto de utilizar o termo do EEG para diagnóstico, você precisaria de outros instrumentos. Mas eu digo muito assim, ele serve para um mapeamento desse padrão neural, e aí sim, com esse mapeamento a gente consegue ter hipóteses diagnósticas para o encaminhamento muitas vezes para o neuro ou para o psiquiatra desses pacientes. Porque muitas vezes é necessário fazer um trabalho em conjunto, né? Não só o neurofeedback, mas a psicoterapia, o cuidado lá com o neurologista ou com o psiquiatra. Em alguns casos, realmente, a medicação ela é essencial, né? Em outros casos, a estimulação pelo neurofeedback ela já consegue ter ganhos muito bons. O que a gente observa, e aí existe muito a curiosidade de como é que funciona o neurofeedback, se ele não é um medicamento. Nós, após a avaliação do eletroencefalograma, nós montamos um plano de treinos. E aí, baseado nesse plano de treino, vou te dar um exemplo muito prático. Eu tenho um cérebro que ele não para, ele fica pensando o tempo todo, e isso está trazendo, por exemplo, prejuízos de sono, prejuízos de concentração, assim por diante. E lá na avaliação, eu vi que esse cérebro ele tem muita ativação nessa região da frente da cabeça, principalmente nessa região de F3 e F4, que são regiões mais frontais. Então, eu posso estabelecer no plano de treino, e eu faço isso numa programação no computador,
um software específico, dizer o seguinte, olha, nessas duas regiões aqui eu quero que diminua ondas rápidas e que melhore ondas de foco e de tranquilidade. E aí nós vamos assistir um vídeo. E à medida que esse cérebro, que eu digo que a gente espelha o cérebro no vídeo, e aí essa pessoa, à medida que ela está fazendo o neurofeedback, e há esse espelhamento do padrão neural com aquilo que eu quero e o vídeo, e aí eu estou precisando que ela relaxe, que ela fique mais tranquila, que ela melhore o foco. À medida que esse cérebro não atende essa configuração que eu faço no sistema, o vídeo trava. E é muito comum, às vezes, dizer assim, Neri, o vídeo está travando muito. E eu digo, olha, para de pensar. Você está pensando muito. Respira melhor, se concentra, relaxa. E aí o vídeo destrava quase que instantaneamente. Então a gente diz que o delay é menos de 1 segundo. Então eu realmente faço um espelhamento entre o cérebro e o vídeo, e à medida que eu preciso regular esses padrões neurais, o vídeo é minha referência. Se o vídeo está travando muito é porque a gente não está atingindo aquela meta, e aí eu vou fazer as intervenções. Respira mais, tenta não pensar, só contempla o vídeo, não pensa muito no passado e no futuro, vamos relaxar agora, e aí a gente vê que o cérebro faz um processo chamado autorregulação. Então, com o passar do tempo, com o treino, e aí a gente vê que a gente precisa entender que regular o cérebro não é algo rápido. Esse é um ponto, porque muitas vezes a pessoa acha que, não, será que com 5 sessões eu já estou bem? Bom, se fosse fácil assim, seria uma mágica. Regular cérebro, principalmente dentro dessa perspectiva de autorregulação, é um processo que leva muitas vezes entre 40 e 60 sessões, não menos do que isso. Né? Então eu costumo muito dizer que a gente não faz nada, a gente programa e a gente faz com que esse cérebro que está aqui, ele vá se autorregulando. Neri, a gente vê TDAH em criança, a gente vê muitos adultos sendo diagnosticados agora. O neurofeedback pode ser utilizado em qualquer faixa etária? Pode, o neurofeedback ele não tem restrições, inclusive com a faixa etária e com a condição da pessoa, porque ele não é invasivo, né? A gente não faz estimulações elétricas, não, a gente coloca os eletrodos para captar o padrão elétrico. Então eu costumo muito dizer o seguinte, eu gosto de fazer essa avaliação do eletroencefalograma quantitativo a partir dos 9 anos. Né? Tenho até muitos colegas que fazem antes, mas eu acho que a partir dos 9 anos você já tem um padrão neural mais estabelecido para eu poder avaliar. Mas antes mesmo dos 9 anos, a gente já faz avaliação, não só com TDAH, mas muitas vezes com crianças com diagnósticos de autismo, crianças depressivas, ansiosas, com alteração de sono. Então, a gente tem tido resultados muito interessantes nessa área. Por quê? Porque depois que você consegue essa estabilização, dessa regulação desse padrão neural, esse padrão não volta. A não ser que tenha, por exemplo, um evento traumático. Aí eu digo que não tem muita solução. Mas se eu não tenho um evento traumático, a gente tem uma evolução muito satisfatória. Então não tem um padrão de idade, nenhuma condição de comorbidades. Né? Por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo aqui no consultório que estão grávidas. E aí a gravidez gera uma mudança hormonal, a gravidez gera um medo, gera uma ansiedade maior. E essas mulheres, são 2 grávidas que eu atendo aqui, elas vêm para poder fazer um controle de ansiedade. E aí estão tendo resultados bem interessantes. As crianças respondem mais rápido? Eu pergunto isso porque a gente sabe que criança aprende tudo mais rápido. O cérebro de uma criança responde ao neurofeedback mais rapidamente do que um adulto? Responde sim. A gente fala muito que quanto mais cedo eu começo qualquer tipo de estimulação, não só com neurofeedback, melhores são os resultados. Porque a gente consegue sim ter um padrão de evolução pela plasticidade, porque é um cérebro que ainda está fazendo as podas neurais, as conexões, então é um cérebro que é
mais propício a uma intervenção. Mas o neurofeedback a gente consegue fazer em qualquer faixa da vida, em qualquer faixa etária da vida, também com resultados muito bacanas. O que a gente faz, por exemplo, Neri, meu filho tem 5 anos e a gente não consegue avaliar, então, o padrão neural dele. Eu não gosto de avaliar uma criança aos 5 anos, mas eu sei que com os estudos da neurociência aplicada, aqueles sintomas são correlacionados a alguns padrões. Então, a gente já consegue, por exemplo, trazer um padrão. Às vezes eu tenho crianças que são muito agitadas. E aí eu preciso, às vezes, desincronizar a região de C3, C4, que é córtex motor, pré-motor, mais à frente um pouquinho. Então, eu trabalho nessas regiões para tentar fazer esse cérebro ficar mais tranquilo e aquele movimento daquela criança mais hiperativa, a gente vai conseguir controlar mais. É interessante porque às vezes eu tenho pacientes, ontem mesmo eu estava atendendo um paciente que tem TDAH e quando ele chegou aqui na clínica, ele entrou correndo no meu consultório. E aí depois do treino, ele saiu conversando comigo. Então a gente já vê que tem um efeito. Né, Neri, mas na semana que vem, se ele entrar correndo, eu digo, é porque o cérebro ainda não estabilizou aquele padrão, mas com o tempo a gente consegue realmente ter uma estabilização e um ganho, não só na aprendizagem, porque você melhora algumas condições que propiciam a aprendizagem, mas um ganho de qualidade de vida. Neri, você falou de treino. Como é que funciona esse treino? Quanto tempo dura o treino? Vamos lá. Normalmente eu faço 2 tipos de processo nos treinamentos aqui na clínica. Um é o neurofeedback em si, que é esse que a gente coloca a touquinha, coloco a touca, coloco os eletrodos nas regiões que me interessam, que eu preciso treinar, e faço uma programação no meu sistema para dizer assim, olha, aumente essa onda, diminua essa, controle essa. A gente sempre escolhe vídeos que tenham uma relação com aquilo que eu preciso. Então, por exemplo, se eu tenho cérebros que são mais lentificados, existem muitos quadros de TDAH com cérebros muito lentificados. Então, eu coloco vídeos que são mais estimulantes, então vídeos que tenham mais ação. Se eu tenho cérebros que são muito ansiosos e são muito rápidos, eu preciso de vídeos que sejam mais tranquilos. Então, para cada cérebro eu tenho um tipo de vídeo. Tem uma programação e isso vai fazer com que esse cérebro tente regular esse padrão para aquilo que nos interessa. O segundo ponto é que a gente sempre trabalha também com uma outra técnica chamada biofeedback, que tem a ver com o sistema nervoso autônomo, com respiração, com controle de ansiedade. E eu sempre tento fazer o ajuste nos treinos, sempre que dá, para também fazer um controle desse de respiração. E é muito bacana quando o paciente começa a ver evolução, né, que antes, mesmo depois de um dia, isso não só para crianças, para adultos também, e aí fez um treino longo de 10 minutos e está com uma pontuação muito boa, porque conseguiu respirar bem, conseguiu relaxar, a gente ganha, inclusive, mais, melhor autoestima, melhor a condição de saber assim, caramba, eu estou evoluindo, que bacana. Então, o treino normalmente demora em torno de 50 minutos a 1 hora, e é um treino que você sai, eu digo que a gente sai às vezes leve, e dependendo do padrão de neural que a gente está treinando, quando você termina o treino, você sai como se tivesse saído de uma sessão de relaxamento profundo, o corpo sai leve e a mente também. Coisa boa. Uma vez por semana, Neri, essa frequência de treinos até atingir as 60 sessões, como você falou? É isso? Ou tem pessoas que podem precisar de mais vezes na semana? Tem pessoas que podem precisar de mais vezes, principalmente quando você tem comorbidades associadas. Então, às vezes eu tenho um paciente com TDAH que ele também está num quadro ansioso, num quadro depressivo, que é muito comum para esses quadros, e aí nós realmente solicitamos mais de uma vez na semana. Quando a gente fala de padrões de treino, a gente fala entre 40 e 60 sessões. Mas eu tenho pacientes que já precisaram de mais. Justamente por quê? Porque eles tinham um quadro comórbido muito grande. Então, precisaram, às vezes, de 80 sessões. Eu tenho um jovem universitário que ele tem autismo,
e tinha um comportamento extremamente rígido, tudo, e ele tem também TDAH associado. E hoje a gente está com 90 sessões, uma evolução incrível na faculdade, na vida diária, e a gente acha que vai chegar ainda a umas 120 sessões, porque a gente está vendo evolução, não estagnou, e a gente está buscando cada vez mais evolução para esse paciente. Ótimo, Neri. Então, as mães que estão assistindo, ou o próprio paciente que tem TDAH, vamos mostrar aí, vamos falar agora o que é que eles precisam fazer para iniciar o neurofeedback. Explica aí Primeira esse coisa, passo a passo para que eles saibam como, primeiro como lhe encontrar, né? E também quais são as etapas que serão seguidas. vamos lá, vocês podem me encontrar pelo Instagram, talvez. Hoje é a ferramenta mais fácil de acesso, né? Verdade. Neri Adame, ou pelo Instagram da minha clínica, Domus Natal. Né? Então, nós estamos à disposição de vocês. O meu telefone, meu WhatsApp, também podem mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 99624-3339. E aí a gente tenta ver um horário para poder agendar, ou comigo, ou com a minha equipe, um horário para agendar, primeiramente, essa avaliação do eletroencefalograma. Com essa avaliação do EEG quantitativo, a gente consegue ver nesse padrão neural, nesse cérebro, quais são os sintomas que estão correlacionados, que muitas vezes eles nem sabem. Quando a gente começa a falar, você tem essa característica, essa. É mesmo, Neri, mas agora pensando bem, eu realmente tenho, porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas não era autoperceptível. E após essa avaliação é que a gente tem realmente uma indicação para o treino. Certo. Neri, nessa semana a gente já conversou com psiquiatra, com neuropsicólogo, com nutricionista também, né? Porque a dieta também influencia nisso. Muito. E agora com você, o neurofeedback. Um não substitui o outro. Se a pessoa tiver condições de fazer todo esse acompanhamento, melhor ainda, não é isso? Exato. Eu digo que as terapias elas são extremamente importantes, cada uma dentro da sua área. O neurofeedback ele não está para substituir o médico, o neurofeedback ele não está para substituir a psicoterapia, o neurofeedback eu digo que ele é um complemento. Talvez dentre todas essas áreas, talvez ele seja um melhor complemento para que as outras áreas possam evoluir. Então, por exemplo, está na psicoterapia, mas não está conseguindo evoluir, não está conseguindo reorganizar as emoções, não está conseguindo. O neurofeedback pode potencializar isso. Está com a nutrição, não está conseguindo seguir a dieta, não está conseguindo porque está reverberando muito o pensamento, está ficando muito ansioso. O neurofeedback pode regular esse padrão de ansiedade e você evoluir muito mais dentro das outras terapias ou das outras abordagens. Então, elas se complementam, mas eu acredito que nenhuma abordagem tem o objetivo de substituir outra. Somam, né? E melhoram os resultados. Essa interação que faz a diferença. Isso, você estava falando da nutrição, eu acho extremamente importante a nutrição para todos os processos. A nutrição, inclusive para os quadros de TDAH, ela é de extrema importância porque eles trazem, na sua grande maioria, uma dificuldade muito grande com a absorção de nutrientes, a falta de vitaminas. Então, esse acompanhamento, eu acho que a nutrição, para mim, é terapia de base sempre. Ótimo, Neri, muito obrigada. Um prazer lhe receber. Falar desse tema tão importante, né? Que as pessoas, principalmente os adultos que passaram aí sem esse diagnóstico na infância e terminam encontrando a luz e sabendo que tem soluções para o seu problema. O prazer é meu e sempre que precisar estou à disposição.